Paz do Senhor, amigos e irmãos. Antigamente, os nossos heróis, os heróis da criançada, vinham em revistas de quadrinhos, pessoas invencíveis, quase que sobrenaturais. Para elas não havia nenhum empecilho, nenhum obstáculo. Eles ultrapassavam todas as barreiras, venciam todas as fortalezas, convenciam aos leitores que realmente eram super-heróis e povoavam o universo mágico das crianças, seus ídolos. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Cristo veio para mudar todo esse conceito do que fosse um herói. Não aquele herói de capa que voava, que atravessava qualquer tipo de barreira, mas um herói com poderes do céu, o Filho de Deus. E ele morreu para nos salvar dos nossos pecados. E esse nosso herói morreu pregado de uma cruz, cravejado de pregos, com uma coroa de espinho. Estava ali, exposto, uma vergonha e uma loucura para aqueles que não entendem o que seja o poder de Deus. Como que um herói poderia estar ali morto, indignamente entre ladrões? Muito difícil para os gregos e gentios daquele tempo entender o plano de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Os gregos, principalmente, eram reconhecidos como o povo mais inteligente, mais sábio, que mais se aprofundava no conhecimento, e eles se sentiam superiores a todos. E para eles era impossível, com o coração, com a mente, perceber que Deus mandou seu filho para morrer daquela maneira e que aquele fosse um exemplo para outros seguirem, porque seria de derrota, um exemplo de aniquilamento do ser humano em todos os sentidos. Mas Jesus veio para destronar os sábios e poderosos do mundo. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Tantos filósofos passaram por este mundo, tantos pensadores importantes que marcaram época e até hoje estão nos livros, mas foram para a maioria esquecidos. Muitos nem têm lembrança do que eles disseram, do que eles falaram. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Não somente na Bíblia, mas no coração daqueles que creem, que aceitaram a Jesus e que o honram através da sua vida, do seu exemplo. Todos eles morreram, foram enterrados e muitos nem têm uma descendência conhecida aqui. Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Infelizmente, no mundo hoje, há ainda os que não entenderam, não compreenderam a mensagem da cruz de Cristo. Não valorizam o ato de Jesus e não se rendem a Ele, porque acham que essa pregação é loucura e questionam a Bíblia. Como pode alguém que morreu naquela situação até hoje ser aclamado, ser reverenciado, ser honrado, ser adorado? Para eles não faz muito sentido e buscam heróis entre as pessoas, entre as celebridades deste mundo. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Pela falta de fé, os judeus pediam sinais dos céus, porque não acreditavam na palavra de Jesus. Seu coração não estava preparado para receber aquela semente que frutificaria
e produziria frutos a 100 por um. E os gregos, eles se aprofundavam na sabedoria e com isso achavam-se prontos para tudo, preparados para tudo, mas na verdade sua sabedoria era vazia, era vã, porque só Deus preenche com a verdadeira sabedoria que vem dos céus. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Como a morte de Cristo era vergonhosa por ter sido crucificado entre ladrões, para os judeus aquilo era uma vergonha para a raça, era uma vergonha para a religião. Para os gentios descrentes, não fazia nenhum sentido aquela morte brutal, violenta, porque não condizia com a expectativa deles para alguém que seria o mensageiro de Deus nessa terra. O poder de Deus e a sabedoria de Deus são invencíveis, mas muitos não reconheceram e preferiram apoiar-se nos seus ídolos, nas suas imagens, nas suas crenças vãs. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Muitos questionam, seria Deus louco? Por que fala da loucura de Deus na própria Bíblia? É porque não a loucura própria de Deus, mas a loucura que as pessoas descrentes, que os ímpios, que os gentios viam nesses atos de Jesus, nessa promessa de Deus que estava se cumprindo em alguém que eles julgavam frágil, fraco, vencido. Logicamente que essa loucura é muito mais sábia do que a dos homens, porque somente o Senhor é a fonte da sabedoria real. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Deus não privilegiou os nobres de nascimento e os sábios. Primeiramente escolheu apóstolos que eram pessoas rudes, pessoas incultas, para fazer parte dos 12 apóstolos do Senhor. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus continua chamando para a sua obra pessoas improváveis, pessoas em quem ninguém apostam nada e que surpreendem com sua pregação, com a sua palavra, com a sua sabedoria. Isso confunde os sábios e também chama os fracos aos olhos do mundo, que são fortes diante de Deus para a sua obra de redenção. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Na obra de Cristo, no caminho de Cristo, não cabe vaidade, não cabe orgulho, porque o Senhor privilegia os humildes em sua presença, não os humildes financeiramente, mas aqueles que têm o coração rendido ao Senhor em humildade, e isso confunde a todos. Não existe motivo para que se glorie. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se tivermos que gloriar, que nos gloriemos no Senhor, que nos concedeu a sabedoria do céu, nos fez entender a justiça que vem de Deus e nos fez privilegiar para a nossa vida a busca da santificação, a redenção. Então, não há motivos para nós, humanos, nos gloriarmos pelas nossas virtudes, pelas nossas qualidades. Tudo que temos, tudo que somos, devemos ao Senhor, porque, na verdade, não existe virtude em nós. Se há algo de bom em nós, foi-nos concedido por Jesus. Amém. Glória a Deus.